covarde retrocede ao sobrevir dificuldade, mas quem é perseverante, esse persevera. E em Deus sempre espera, vai em busca da verdade. Hoje nós estudaremos o capítulo 32 e Deus que nos ensinou ontem também nos ensinará hoje e tenho muita certeza que nos ensinará depois. Então, meu amigo, minha amiga, bem-vindo, sinta imensa alegria, porque agora estudaremos a Bíblia no canal Bíblia em Poesia. E mais um episódio lindo você certamente tem e ele nos auxilia. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá de verdade. Ele sentiu as cidades que eram fortificadas a fim de que elas fossem por ele todas elas conquistadas. E quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, ele consultou os seus oficiais, consultou os comandantes do exército também, para discutirem sobre a ideia da passagem de água das fontes fechar do lado de fora da cidade, e eles acabaram por concordar. Assim, juntaram-se muitos homens e todas as fontes eles fecharam, e o riacho que atravessava a região, porque eles desta forma pensaram: por que deixar que os reis da Síria venham para cá e toda esta água eles possam encontrar? Então, depois, com grande empenho, os trechos quebrados do muro, ele logo consertou, e torres sobre ele Ezequias também colocou. Do lado de fora do primeiro, tratou de outro muro construir e reforçou também os muros de arrimo que ficavam ali na cidade de Davi. Muitas lanças, muitos escudos, ele mandou fazer sobre o povo oficiais militares. Ele também tratou de escolher e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, falando com essas palavras, expressando animosidade. E ele disse: não tenham medo do rei da Síria, sejam fortes, sejam corajosos, e contra esse enorme exército que está com eles, sejam firmes, fiquem valorosos. Um poder maior do que o deles conosco certamente está. Com ele está somente o poder humano, mas conosco é o Senhor Deus que está, para travar nossas batalhas e também para nos ajudar. E o povo então ganhou confiança com aquilo que disse Ezequias, e mais tarde, quando Senaqueribe, aquele que era o rei da Síria, e todas as suas forças que sitiando Laquis estavam, mandou oficiais a Jerusalém, e a seguinte mensagem aqueles homens levavam: a Ezequias e a todo o povo que em Judá moravam, o rei da Síria, Senaqueribe, diz assim: em que vocês baseiam a sua confiança? Em que vocês baseiam, enfim, para permanecerem cercados em Jerusalém aí? E quando Ezequias diz: o Senhor nos salvará das mãos do rei da Síria, olha, vocês precisam se atentar. Ele está os enganando para deixá-los morrer de fome, de sede. É isso que ele vai fazer. Mas não foi o próprio Ezequias que os altares desse Deus de vocês retirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: uma ordem eu lhes dou, vocês devem adorar diante de um só altar, e incenso sobre eles vocês terão que queimar? Vocês não sabem o que eu e também os meus antepassados fizemos a todos os outros povos das outras terras de outros lados? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar a terra deles dos poderes das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram? Salvar o seu povo de mim? Por acaso eles conseguiram? Como o Deus de vocês poderá ter ocasião? E como é que ele poderá livrá-los do poder das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias, que só fica falando asneiras, não deixem ele enganá-los ou iludi-los desta forma e desta maneira. Não acreditem nele, não dê a ele atenção, pois nenhum Deus de qualquer reino ou nação jamais conseguiu livrar o povo deles das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados. Nunca se livraram, não. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los do poder das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias, tentando implantar-lhes terror.
Senaqueribe também escreveu cartas ao Senhor, insultando, e ao Deus de Israel ainda, ele ficou desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, eles não libertaram, também o Deus de Ezequias, por certo não livrará o seu Deus das minhas mãos, libertá-los não poderá. Então, os oficiais, na língua dos judeus, gritaram para o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, e para eles falaram. Fizeram isso para assustá-lo e amedrontá-lo por maldade, com o intuito de conquistarem aquela grande cidade. E também ao Deus de Jerusalém. Eles se referiam como falavam dos deuses dos outros povos que eles já de antes conheciam, deuses que não passam de obra que as mãos dos homens faziam. Por tudo isso, Ezequias clamou em oração, juntamente com o profeta Isaías, eles clamaram aos céus em oração. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os soldados, matou os homens de combate, todos os líderes, oficiais do acampamento, aqueles do que o rei Assírio por eles tinham sido convocados, de forma que ele se retirou para a sua terra envergonhado. E certo dia, ao adentrar no templo do seu Deus para adorar, alguns dos seus filhos vieram com espada e deram um jeito de o matar. Assim, o Senhor salvou o povo de Jerusalém e o rei Ezequias das mãos de Senaqueribe, que era o rei da Assíria, e das mãos de todos os outros. O Senhor fez da mesma maneira e cuidou muito deles, cuidou de todas as suas fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor doar, levaram presentes valiosos para Ezequias, que era o rei de Judá. E daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações ao redor. Eles o respeitavam de todos os lados. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e por causa disso, por causa daquela doença, ele quase morreu. Então, ele orou ao Senhor, que dando-lhe um sinal miraculoso para ele, respondeu. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que ele tinha sido tratado. Ele não agiu com bondade. Por isso veio sobre ele a ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias se humilhou, reconhecendo o seu orgulho também, e o povo de Jerusalém também fez assim, e de forma diferente se portou. Por isso a ira do Senhor naqueles dias não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Muitíssimas riquezas e glória este homem possuía. Ezequias construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias para guardar os escudos e todo tipo de valor. Também construiu armazéns e muito trigo ele estocou. Ele guardou vinho e azeite, estábulos para os seus rebanhos ele construiu. Também construiu muitas cidades e muitos rebanhos adquiriu, pois muitas riquezas das mãos de Deus foi que ele adquiriu. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior lá da fonte de Gion e também canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. E ele foi muito bem sucedido em tudo que se propôs a fazer, enfim. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca da cura que lhe havia ocorrido então, para perguntar do sinal miraculoso que no país havia ocorrido, Deus o deixou para prová-lo e para fazer conhecido e saber tudo que havia em seu coração, se era também dividido. E os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, os seus atos piedosos foram escritos por Isaías. Isaías, que era filho de Amós, e lá no livro dos reis de Judá, também no livro dos reis de Israel, estão todos escritos por lá. Ezequias descansou com os seus antepassados. E lá na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi, Ezequias também foi sepultado. Todo o Judá e o povo de Jerusalém, naqueles dias, o homenageou por causa da sua morte, e o seu filho Manassés foi o seu sucessor. E assim termina esse longo capítulo
32 de 2 Crônicas, onde nós vemos aqui a respeito do rei Ezequias. Um rei que fez coisas muito boas, mas que no final da vida teve um pouco de orgulho. Ainda bem que ele acordou a tempo, se humilhou e Deus não levou em consideração aquele pecado dele. Perdoou o pecado dele, ainda que tenha sofrido as consequências. Meus queridos, cuidado com o pecado do orgulho. O orgulho nasce no coração, cria raiz, a gente nem observa, nem percebe. E quando percebemos, já estamos alastrados. Vigia, meu irmão, vigia, minha irmã, cuidado. Cuidado com qualquer tipo de pecado. O pecado é mau. Ele enlaça, derruba e faz reféns. E a gente, às vezes, fica dormindo no colo dele e nem percebe. Que o Senhor Deus, Espírito Santo, seja o seu companheiro. Que Ele te reavive realmente, te faça permanecer com Ele e prevalecer no estudo da Bíblia. Deus te abençoe. Até amanhã.